Queridos irmãos e irmãs, caros amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares, mais uma vez estou aqui com vocês para um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês aquela parte das escrituras que dizem assim: examine o homem, pois, a si mesmo, e coma e beba desse cálice. Porque o que comer desse pão e beber desse cálice indignamente, come para a sua própria condenação. Isso está escrito na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Então, irmãos, esse texto, se nós pegar esse texto das Sagradas Escrituras de maneira isolada, ou seja, nós lemos só este versículo, vai deixar para nós assim uma clara impressão de que o homem, depois que ele cometeu um pecado, ele cometeu um delito, o homem que não se sentir digno de participar do corpo e do sangue do Senhor, isso é representado na Santa Ceia. Então, aquela pessoa que cometeu um delito, ele não pode participar da Santa Ceia do Senhor, não pode comer do pão e nem beber do cálice, porque se ele fizer isso após cometer um certo pecado, então essa pessoa torna-se culpado do sangue do Senhor. Isso é uma interpretação que dá, se nós lermos este versículo de maneira isolada, se ler ele fora do contexto. Porém, o que eu quero convidar vocês hoje é para nós analisar esse versículo com mais um pouquinho de profundidade, para nós entender o que realmente o apóstolo Paulo está ali ensinando para a igreja de Corinto, e quando ele chegou nesse versículo, a que ele se referia. Porque é muito perigoso nós pegarmos um versículo isolado e fazer dele um pretexto. Sempre eu digo isso, temos que tomar muito cuidado. Para nós entender as escrituras, é bom nós lermos todo o contexto. Ao pegar um capítulo, ler todo o capítulo. Existe capítulo que nós temos que ler até um pouquinho antes. É bom lembrar, não sei se você sabe disso, mas a escritura no original, quando foi escrita as escrituras, ela não tinha capítulos e nem versículos. Ela foi escrita em forma de epístola. Por exemplo, as epístolas dos apóstolos, o Novo Testamento foi a maioria em forma de epístolas, ou seja, de cartas. E não tinha divisões de capítulo e nem de versículos. Nem tampouco tinha aquele texto em cima que a gente lê, por exemplo, a última Páscoa, a Santa Ceia, por exemplo, está escrito em cima. Né? Até tem gente que diz, não é Santa Ceia, porque a Santa Ceia só está escrita no texto em cima. Mas sem dúvida nenhuma, embora dentro das Escrituras não existe a palavra Santa Ceia, mas ela é santa, porque ela representa o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o suficiente para tornar ela santa. Disse o Senhor Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, tomou o cálice e deu a todos, dizendo, tomai, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por vós é derramado. Então só isso já faz da ceia ela ser santa. Para mim, Santa Ceia mesmo, é a Santa Ceia sim. Embora não está escrito dentro das Escrituras a palavra Santa Ceia, mas ela em si é santa. Então, irmãos, mas como eu estou dizendo, essa questão de capítulos e versículos foi acrescentada posteriormente para facilitar a leitura. É uma coisa boa que se fizer, muito boa. Só que nós temos que ter cuidado. Nem tudo aquilo que é bom pode se usar de qualquer forma. Embora seja bom, nós temos que saber usar. Não podemos pegar um versículo isolado e achamos que fechou ali, um texto ali, porque não é. Por exemplo, esse versículo mesmo que nós acabamos de falar nele, né? Aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, se nós ler só esse versículo isolado, vamos dizer assim, aquela pessoa que cometeu um pecado, ou aquela outra pessoa que cometeu esse outro pecado, ele não é digno de participar da Santa Ceia do Senhor. Mas quando, na verdade, não é isso que está dizendo lá. Eu quero convidar você para nós entender essa parte das Escrituras. Façamos assim, pega a sua Bíblia, que eu vou pegar a minha, e vamos entender? Bom, já estou com a minha Bíblia aqui. 1 Coríntios capítulo 11, e quero te convidar para nós entender essa parte das Escrituras. A parte que nós dissemos, ela está escrita no verso 28 e 29 do capítulo 11 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aí diz assim, ó, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente,
come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bom, né? Se nós pararmos por aqui e ficar só nisso, nós vamos entender como dissemos, né? Que alguém cometeu um pecado, nós mesmos vamos nos acusar. Porque quem é o homem que não cometeu um pecado? Se nós formos olhar por dignidade, irmãos, quem é que é digno de participar do corpo e do sangue do Senhor? Examine você mesmo aí e veja se você não cometeu nenhum pecado, se você é digno. À medida que você começar a examinar, você já vai achar um monte de pecado dentro de você. E homem nenhum conhece, só você conhece, então já te tornaria indigno se esse fosse o caso. Graças a Deus, esse não é o caso. Prestamos atenção para você entender. Na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado para aquela questão da inversão de valores. Isso aqui é uma inversão de valores. O sangue de Cristo, na verdade, ele é para perdão de pecado e não para condenação. Então, por exemplo, quando um homem comete um pecado, um homem se sente pecador, ele se sente totalmente dependente de Deus, é aí que ele precisa participar da Santa Ceia. É aí que ele tem que participar da Santa Ceia. Porque reconhecendo o estado miserável do homem, reconhecendo o seu estado de pecador e a sua total dependência do sangue e do corpo de Cristo, quando você reconhece isso, você está apto para tomar da Santa Ceia, porque você reconhece que você não tem nada em você mesmo, que você realmente não é digno e que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. E uma vez que aquela Santa Ceia ali, aquele cálice, aquela porçãozinha que você toma, ela simboliza o sangue de Cristo, automaticamente aquele sangue te purifica de todo pecado. Veja como é uma inversão de valores? Ou seja, é ao contrário. Se você não tivesse nenhum pecado, você se fosse santo, você não precisaria de Santa Ceia. Você não precisaria de batismo, não precisaria de Santa Ceia. Aliás, o sacrifício de Cristo tornaria em vão para você, uma vez que você não precisa. Mas, na verdade, irmãos, Cristo morreu pelo pecador. Derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados. Então, uma vez o homem nascido de Cristo, através do batismo, sepultado com Cristo no batismo, na semelhança da sua sepultura, sepultou o velho homem com Cristo, ressuscitou uma nova criatura para servir ao Senhor em novidade de vida. E temos, além disso, a Santa Ceia, que é uma parte que faz nos relembrar do concerto que o Senhor fez conosco, do Novo Testamento, no seu sangue. O que é o Novo Testamento? Essa bondade, essa misericórdia, a graça do Senhor Jesus, que veio depois da lei, nos dá para o homem o direito de vida eterna, o privilégio de vida eterna que o homem não tinha. O homem havia perdido esse privilégio de vida eterna, a humanidade perdeu pelo pecado. Mas o sangue de Cristo desfez o pecado e dá para nós novamente o direito de entrar na glória de Deus pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se a Santa Ceia, todo ano se celebra a Santa Ceia, aqui, por exemplo, onde nós congregamos, celebra-se a Santa Ceia uma vez por ano. Cada ano se faz isso, irmãos, e disse o Senhor, quando beberdes do meu sangue e comerdes do meu corpo, ou seja, quando comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a minha morte até que venha. É uma recomendação que o Senhor diz para nós anunciar a morte do Senhor. Então, o que é comer do cálice do Senhor indignamente? O que o apóstolo então se referia? Bom, aí para nós entender, é muito simples. Vamos voltar, pega a sua Bíblia no capítulo 11 de Coríntios, espero que você já esteja com a Bíblia aí. 11 de Coríntios, se você pegar aqui no começo, já no capítulo 11, fala assim, ó, no versículo 1, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. No verso 2 ele fala assim, ó, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ok, louvo-vos, irmãos, quer dizer, parabéns para vocês, eu elogio vocês, porque vocês retêm os preceitos da maneira que eu entreguei, vocês estão guardando, vocês estão fazendo direitinho, então vocês merecem parabéns. Louvo-vos, louvou a igreja, eu louvo-vos por isso. E continuou dando ali a ordem, que Cristo é a cabeça da igreja, enfim, instruiu como a mulher deve apresentar-se na igreja, sobre o uso do véu, enfim. Quando chegou aqui na altura do verso 17, e aí começou a explicação a respeito da Santa Ceia. No verso 17 ele já disse assim, ó, nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Ou disse, no que eu vou falar agora, vocês não merecem elogio, vocês não merecem parabéns. Por quê? Vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E, em parte, eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, ou envergonhais os que nada tendes?
Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não, nisto não vos louvo. Então, é fácil de nós entender. O que o apóstolo está se referindo aqui? Por que, irmãos, a igreja de Corinto, ela não estava sabendo realizar essa Santa Ceia, esse sacramento tão importante, que merecia tanta dignidade, eles não estavam dando para aquele trabalho a dignidade que ele merece. Você está conseguindo compreender? Não estava dando para aquele trabalho a dignidade cabível, porque estava celebrando ali a morte do Senhor Jesus, o derramamento do sangue do Senhor Jesus, o perdão dos nossos pecados. É uma coisa que tem que ser feita com reverência, em comunhão, em dedicação, em que o homem tem que levar o seu pensamento a Deus, ele tem que pensar, examinar a si mesmo e começar a lembrar de tudo o seu passado. Examine todo o seu pecado, comece a examinar o homem a si mesmo. E aí depois que ele examinar, aí vai dizer assim, coma da Santa Ceia. Se fosse de outra forma, dizia assim, examine o homem a si mesmo, se ele tem ou não condição de participar da Santa Ceia. Mas não é isso que diz aqui. Aqui diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você vai primeiro se examinar. Quando você se examinar, você vai achar um monte de coisas que você fez que desagradou a Deus. Coisa que desagradou até você mesmo, mas você fez. Então, quando você examinar, que você lembrar de tudo isso, aí você participa do corpo do Senhor, e participa do sangue do Senhor, e tudo aquilo que você cometeu, consequentemente será perdoado no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que isso precisa ser feito com dignidade. Você tem que dar para a reverência cabível para aquela celebração, para aquele culto de Santa Ceia. E o que os coríntios estavam fazendo? Eles se ajuntavam e um comia na frente do outro, um pegava o pão, o outro pegava o cálice, um enchia uma taça de vinho desse tamanho assim, bebia, daqui a pouco estava bêbado, caindo para lá, um embriagando, outro com fome, outro comia demais, desorganizadamente, fazendo daquele trabalho que deveria ser com tanta reverência, estava fazendo de maneira banal. E isso fazia com que ele se ficasse enfermo. Por quê? Porque não estava discernindo o corpo de Cristo, não estava dando para aquele trabalho a dignidade cabível. Então, daí participava de maneira indignamente. Isto é participar indignamente. Quando você chegar para participar da Santa Ceia do Senhor, chega com dignidade, dando dignidade para aquele trabalho, dando dignidade para aquela reverência, com sentimento, examinando a si mesmo e considerando a morte de Cristo como se você estivesse vendo ele morrendo no duro madeiro da cruz, e você vendo o sangue dele sendo vertido, e ainda, como diz a palavra, fazendo isso você está anunciando a morte do Senhor, porque a Santa Ceia é anunciar a morte do Senhor. E como que você vai anunciar a morte do Senhor se embriagando, bebendo de qualquer jeito? Fazendo isto, você não está dando a dignidade cabível para aquele trabalho. E desta forma você come para a sua própria condenação. Porque quando o Senhor Jesus estava sendo morto no madeiro da cruz, tinha alguém ali que estava assistindo, estava sendo perdoado os pecados deles, estava ali triste, magoado, às vezes chorando, vendo o seu Senhor sendo crucificado. E tinha outros com zombaria, zombando, ei, você não é o Cristo? Desce aí da cruz. Então a Santa Ceia, ela hoje reflete a morte de Cristo novamente colocado na nossa frente. E se nós ter toda a reverência, Senhor, estamos aqui, perdoe o meu pecado no teu sangue, você está tendo reverência. Se você usar aquilo de maneira banal, você vai se tornar participante como aqueles que mataram o Senhor. Você se torna culpado do corpo de Cristo. É como se você estivesse matando o Senhor, participando daqueles que traspassaram o corpo do Senhor. Você vai ser culpado do corpo do Senhor. Mas se você tiver reverência, Senhor, esse trabalho é santo. Embora não é você que é santo. Se você fosse santo, você não precisava tomar da Santa Ceia. Ela realmente é para o pecador. Não necessita de médicos são, mas sim os doentes. A Santa Ceia é como se fosse um remédio. A ceia é um remédio, aquele cálicezinho, aquela porçãozinha que você toma na comunhão, aquilo ali é um remédio para curar qualquer tipo de enfermidade. Aquilo ali é um remédio para curar qualquer tipo de pecado. Qualquer pecado é perdoado ali. Olha que coisa boa. Só que se você não tomar cuidado, você faz uma inversão de valores. Ah, eu não posso tomar a Santa Ceia porque eu pequei. Ah, o irmão fulano não pode tomar a Santa Ceia porque ele pecou. A irmã fulana pecou, ela não pode mais tomar a Santa Ceia, ela não é digna. Não faça mais isso. Ela que tem que tomar. Se ela pecou, aí é que ela vem. Portanto, você que está me assistindo esse vídeo, examine esse capítulo com bastante atenção. E o conselho que eu te dou, não fique sem participar da Santa Ceia do Senhor. Não fique sem participar da Santa Ceia do Senhor. Porque se você entender o que é a Santa Ceia do Senhor, aí você vai participar. Porque ela vai te perdoar dos seus pecados. Mas faça isso com reverência. Faça isso entendendo o corpo de Cristo. Examine a si próprio. Examine e fala assim, Senhor, eu fiz isso. Mas não precisa contar para ninguém, não. Não conta para ninguém o teu problema. Conta para o Senhor. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha aqui, Senhor. Começa a lembrar.
e lança todas as suas dívidas no Senhor. E aí participa do corpo do Senhor e você será purificado para entrar na glória de Deus. Então essa é a explicação cabível para este capítulo. É tão simples de entender. Só que se nós pegar isso no versículo de maneira isolada, nós vamos entender isso. Aquele que come e bebe dignamente, come para a sua própria perdição. Por isso diz aqui, ó, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que te torna indigno aqui é você não discernir o corpo do Senhor. Não dá para aquele trabalho a dignidade cabível, certo? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.